pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar o professor Eugênio. Olá, professor Eugênio. Olá, tudo bem, professora Josi? Tudo na Santa Paz? Estou muito bem. Prazer imenso aí, né? Estar participando aí do seu canal, que eu espero, né, que todo mundo goste, que dê os likes necessários, né? Para que divulgue, né, a voz do professor. Isso é muito importante para todo mundo. Conte a sua história. Quem é o professor Eugênio? Olha, o professor Eugênio é um homem de 52 anos que desde os 13 vive por conta própria, né, que teve todas as oportunidades e convites para fazer o errado, mas não o fez, por conta, claro, digamos, de filiação, não de pai e mãe, obviamente, mas por conta de ter me filiado a boas pessoas, né? E eu tenho um caráter que ele é um mosaico, eu costumo dizer que o meu caráter é um mosaico. Ele foi sendo montado por diversas pessoas que passaram pela minha vida durante esses 52 anos. Depois dos 44 anos, finalmente me formei em História, né? Após ter perdido a esposa, criado os filhos, eu fui fazer aquele que realmente gostava. Aí me formei em História, em 2018 eu comecei a lecionar. Logo em seguida já fiz uma pós-graduação em Educação Prisional, né? E hoje eu estudo Direito e leciono no Sistema Prisional do Estado de São Paulo. Vamos lá falar do Projeto das Prisões. O que é o Projeto das Prisões? O Projeto das Prisões, ele é um projeto que ele apoia desde 2013. Entrou a Secretaria de Educação, que antigamente era só a FUNAP, né, nesse período. Então o Estado ele tomou para si, né, o dever da escola, que sempre foi, na verdade, do Estado. Ele acabou tomando para si. Então, é um projeto que, pelo menos, digamos, teoricamente, ele visa ao quê? Ele visa que o preso ele termine lá, o reeducando, aliás, né? Que ele termine lá os seus estudos, né? E que ele não volte a cometer atos ilícitos, para que não tenha que voltar ao sistema prisional. Como é trabalhar no Projeto das Prisões? Existem dois caminhos que levam uma pessoa a trabalhar onde eu trabalho, eu costumo dizer, como a própria vida, né? Os evangélicos usam muito isso da Bíblia lá e eu vou trazer isso para o profissional. Ou você vai pelo amor ou vai pela dor, né? No caso desse que vos fala, na verdade foi a dor, porque se a vida não conseguiu me levar para o ilícito, o mesmo não ocorreu com um dos meus filhos, que infelizmente enveredou para um caminho torto. E indo lá visitá-lo, eu fiquei me perguntando como vai ressocializar esse agrupamento humano aqui dentro que está nesse depósito, né? Então, eu olho o sistema prisional, a educação nas prisões, ela tem esse intuito, mas noto que falta alguma peça nessa engrenagem para que ela funcione adequadamente, se não uma peça, pelo menos uma lubrificação, seria o termo mais correto. No início, houve receio da sua parte em trabalhar nesse projeto? Não, até que não teve, porque acabou sendo, como se diz, através da dor, acabou sendo um objetivo. Né? Acabou sendo um objetivo, eu acabei não criando o receio de lá estar. Entendeu? Mas eu, digamos assim, que em um determinado momento eu meio que me frustrei com os resultados. Mas falar que eu me apavorei, eu estranhei, não porque eu queria estar lá. Como foi a sua adaptação? Vamos lá. Primeiro vou te explicar o passo a passo, né? A Secretaria de Educação, a Diretoria de Educação de uma determinada região, ela abre as inscrições para os projetos de educação prisional. O professor interessado vai lá, se inscreve, passa por uma entrevista com os diretores das unidades prisionais, com a supervisão. Logo, sendo aprovado, você atribui aula dentro do sistema. Entendeu? Aí, estando lá dentro, você começa a entender. Eu fui parar numa penitenciária, na primeira que eu fui parar, eu tive uma visão muito melhor do que aquela que eu imaginava, porque a visão que eu tinha tido indo visitar certa vez, e quando eu me encontrei nessa penitenciária, eu me encontrei um cenário incrível, porque um corredor amplo, uma biblioteca imensa, com com 3 salas gigantescas, bem arejadas, escrito na frente, escola. Então, aquilo, quando eu entrei nessa primeira penitenciária, eu falei, aqui tem meio de ressocializar sim. Porque eles tiravam os presos do convívio, que eles chamam da população,
colocávamos em tipo um raio específico, que era de escola. Então, todos os dias eles não ficavam mais entre aqueles que estavam lá na população. E iam para um ambiente que, mesmo estando aonde estava, tinha o clima de escola. Então, no primeiro momento, não. No primeiro momento, eu achei fantástico. Aí passou o ano. Fui para o segundo momento. No segundo momento, a decepção ela foi tremenda. O choque de realidade foi feio. Porque quando eu fui para outra penitenciária, lembrando que nem todas, né, são iguais, exatamente isso. Quando eu chego na outra, que eu fui visitá-la, aí eu cheguei lá, pô, cadê a sala de aula, né? Na outra tinha uma sala de aula. Quando eu cheguei lá, não. Então, para quem nunca esteve aí dentro de presídios, né, fazendo visita, ou por motivo religioso, algum trabalho social, mas vamos lá. Você entra, atravessa todos os portões, todas as grades, chega você no castelo, ele abre uma parte que você vê o raio onde eles vivem lá, onde vivem 400 homens confinados ali dentro. Aí ele tranca o professor ali dentro, do lado ele abre uma cela que tem conjunta com a outra, coloca o professor lá dentro, chama os alunos, coloca e tranca. Então não é uma sala de aula, é uma cela de aula. Então, quando eu tive o primeiro impacto que eu vi a outra penitenciária, aí eu me questionei. Aí sim eu vi o primeiro questionamento. Como que a educação vai funcionar em lugares tão díspares? Lugares tão diferentes? Claro que a chance que tem aquele da primeira penitenciária que eu trabalhei de abraçar a educação, de tentar mudar de vida, é muito melhor do que a da onde eu fui parar. Então, isso aí eu digo que foi um choque. E também se torna um choque quando eu também leciono no HTPC 2 ou 1, que é o Hospital de Custódia, né, do Estado. Também a educação, você pega aula também nessas unidades. A educação não é voltada lá ao, digamos assim, a ensinar aos alunos, uma vez que eles estão sempre sob efeitos de psicotrópicos. São um resultado das medidas protetivas, né? Cometeram crimes bárbaros sob efeito de droga, psicose, e eles são inimputáveis pela lei, né? Então eles são punidos aí com internamento dentro desses hospitais. Então a educação lá se dá de que maneira, por exemplo? Ela se dá de uma forma, digamos assim, se não instrutiva, terapêutica seria a palavra correta. Nós pegamos os temas comumente usados nas aulas e, através daí, nós fazemos o quê? Nós vamos adaptando ele à realidade de cada um daqueles internos. Entendeu? É assim que se dá a educação no sistema prisional. Entendeu? É assim que ele funciona. Então, no primeiro momento, eu achei muito legal, né? Muito de acordo com aquilo que eu imagino de uma escola aonde ela esteja. Num segundo momento, decepcionante, porque houve aí a discrepância, né? Todo o abismo que houve, a diferença de uma para outra. E o Hospital de Custódia, ele entra naquela situação do seguinte, que você tem que estar ali fazendo educação terapêutica, que você tem que esquecer. Uma vez eu vi uma entrevista do Drauzio Varela, foi muito criticado quando ele abraçou um travesti lá no presídio, né? Que falou, tá com saudade, minha filha, né? Ele foi muito criticado, né, pela imprensa e muitos aí, ele não sabe. Ele falou como médico, eu dou aula no Custódia, os crimes são bárbaros lá, mas eu sou professor, eu não sou juiz lá. Né? Lá eu levo a informação, um meio de tentar, pelo menos no período que lá estou, né, procurar um meio de transformar a vida das pessoas que eu vejo lá dentro, ok? Espero ter respondido a questão a complemento. Só uma dúvida, você falou a diferença das duas salas de aula. Alguém acompanha o professor nesse período de aula? Algum segurança, algum policial? Como que funciona? Vamos lá. Na primeira penitenciária, eu estou evitando de falar nome para não ter problemas, tá? A primeira penitenciária que eu trabalhei, entendeu? Tem 2 cidadãos, né, que eles ficam lá, já são, digamos, de carreira, já um pouco mais antigos de carreiras. Eles ficam no corredor, eles vão recepcionando lá os reeducandos, né? Vai dando o nome na lista, vai marcando presença ali, e nós ficamos na sala de aula sozinhos. Eles ficam lá no corredor, né? Um fica no corredor, fica na sala dos professores que tem lá. Isso em uma. Na outra, que eu fui depois, aonde o choque foi maior, se dá diferente. Na verdade, eles te trancam como preso, né? Na verdade, eles te trancam e ficam do lado de fora fazendo o serviço deles. Quando tem um intervalo, você tem que chamar, pede para o reeducando. Ô, funcionário, é um intervalo. Aí esse funcionário vem, abre a grade, coloca os presos de volta no raio, libera o professor para fazer o intervalo. E para sair a mesma coisa.
né? Você tem que gritar lá, ô funcionário. Você, na verdade, você mesmo sendo professor, você acaba se pondo como preso, tá? A situação é essa, né? Nessa segunda unidade, tá? Você, na verdade, é um preso também. Já no hospital de custódia, não. O acompanhamento já é mais próximo. Já é mais próximo. Os agentes, eles já ficam mais próximos de você, que até porque você vai no custódia 1, que nós chamamos de 40, quando só tem os homens, você atravessa o saguão, que é imenso até a sala de aula. Então, nada impede que alguém dali entre em surto e pegue você, por exemplo. Né? Nada impede que isso ocorra. Não tem uma coisa que fala assim, ó, isso não vai ocorrer, não tem essa segurança. Mas lá nós somos melhor assistidos. Os professores que trabalham nesse projeto recebem algum curso de especialização ou formação direcionada ao atendimento de pessoas privadas da liberdade? Então, aí eu digo de novo, agora sim é uma opinião mais técnica possível, tá? Né, por eu ser especialista na área. Foi exatamente aí que eu noto que o Estado, que a Secretaria de Educação, a própria SAP, né, deveriam investir um pouco mais. Por quê? 99,9% dos professores que atuam comigo, eles só têm a formação deles. Eles não têm uma formação específica. Eu sou o único da minha turma e um dos poucos em São Paulo, que só temos eu, o José Leme e o senhor Roberto da Silva lá da USP, né, que são interessados nessa área do prisional, voltado para a educação. Então, no estado, nós temos, pelo menos, só conheço 3. E aonde eu trabalho, só tem eu, por exemplo, que vou lá, que pesquiso, que estudo sobre o tema, mas o restante não. Então, ou seja, os próprios ATPCs, durante um bom tempo, eles não eram direcionados para o prisional, era para o regular. E você estava lá vendo a situação, tinha que tomar atitude com o regular, mas o regular é escola normal. Lá a realidade é outra. Então, houve esse vazio, esse vácuo aí. No último ano, mudou-se a direção, e a César, o que é de César, houve pelo menos uns 3, 4 ATPCs, mas voltado para a área. Chamaram o doutor Roberto da Silva para palestrar, ele já conhece meu sistema. Chamaram o José Leme, né, para palestrar, ele também é conhecedor do tema. Então, deu-se uma melhorada, sabe, durante os 3, 4 ATPCs, mas comumente eu sinto que é meio que, pedagogicamente falando, deixados para trás, sabe, não tem aquela... Eu arrisco dizer o seguinte, a política desenvolvida na escola regular, mesmo ela sendo vinculadora do prisional, eu acho que não assiste da mesma forma. Uma que não poderia, porque são públicos diferentes, mas que deveria ter uma forma de equiparação, desenvolver os projetos mais interessantes, né, para que a coisa fluísse melhor. Eu senti e sinto esse vazio ainda. Como é lidar com esses estudantes? Olha, por incrível que pareça, muitos aí, né, do outro lado aí da telinha vão estranhar, mas eu digo uma coisa, é surpreendente e lhe digo mais, é apaixonante. Por que vou lhe dizer que é apaixonante? Porque no regular, lá no ensino médio do regular, quando eu lecionava lá, olha que coisa interessante, você não consegue colocar o jovem para estudar com você. Você prepara uma aula, chega lá, ele vira o celular, ele vira de costa para você. Ele não te dá atenção nenhuma. Você disputa com a droga, você disputa com o celular, você disputa com a namoradinha, com o colega. Quando você vai no prisional, olha que coisa interessante. Mesmo sabendo que o primeiro passo que leva o reeducando à escola é a remissão, mesmo sabendo que o primeiro momento é isso, mas a transformação ela vem logo em seguida. Logo em seguida a educação ela consegue abraçar ele consegue se sentir assistido. Eu costumo até falar em aula, né? Vocês pensavam que ao parar de estudar lá atrás, aos 12, 13 anos, para enveredar para o submundo, que a educação iria abandonar vocês, né? Surpresa, aqui nós estamos de novo. Nós não vamos abandonar vocês. A educação não vai abandonar ninguém. Então é fantástico dar aula lá. Eles querem aprender. Falta, de novo, lubrificante nessa engrenagem. Para que ela funcione, para que ela dê resultados maiores, mais satisfatórios. Você falou do comportamento dos alunos da escola regular. Como esses alunos aí se comportam? Olha, com toda a deferência e respeito possível. Entenda, alguns vão me chamar agora de conservador, aos 52 anos. Né? Eu vou dizer, não sou conservador, não. Mas eu prezo pela disciplina. Porque a vida ela tem que ter disciplina. E você encontra essa disciplina no prisional.
seja porque ele corre o risco de perder a escola, de perder a remissão, sabe? Não importa, mas tudo isso vem com disciplina. Você pega a escola hoje, a regular, ela acaba, meio que sem querer, ou se adequando ao local onde está situada, ela acaba fazendo vista grossa para o aluno, não toma aquelas medidas necessárias, sabe? Ah, não, passa, acho que medo de riscar o carro do professor, depois eu vou dar, o que vai acontecer comigo lá fora? Então, na regular, por mais que a gestão tente, mas não existe uma disciplina. Então, o aluno acaba fazendo o que quer mesmo, e lá não, lá o cara tem a disciplina. Lá o reeducando, ele tem que seguir, que o próprio companheiro dele, que se o lápis lá é contado, vamos lá, 25 lápis, 25 caneta, 25 borracha, 25 apontador, é dado cada um. Se sumir um daquele, eles vão para o castigo, e vai a sala toda. Ao final, vai o monitor, ele conta, se tiver faltando um, ele fala, não, tem que entregar, senão prejudica todo mundo. Existe disciplina. Então, é isso que faz a diferença. Se juntarmos, se conseguirmos colocar a disciplina, o ensino de qualidade, com mais meios daquele ensino ficar melhor, fantástico. O resultado seria maravilhoso. Você falou de castigo, mas qual seria esse castigo? Eles podem ser cortados da educação, por exemplo, que a educação lá não é para todos, entenda, tá? A educação é para todos aqui fora, como diz a Constituição, tá? Como diz o ECA. Lá não, lá lembrando, lá você já ultrapassou a idade de estudar, tá? Então lá não é para todos. Lá você tem 2.500 homens, 4.000 homens dentro de um presídio, você tem 250 alunos, ou seja, em média 10% é que tem acesso à escola. Então é uma vaga que é disputada, né? É uma vaga que é disputada. Quem lá está, ele tem que, né, se tocar de que ele está dando, ele tá remindo a pena, ele está estudando, ele pode terminar o ensino dele, quer dizer, ele tem a ganhar com aquilo, tá? Então, o castigo, o que é? É tirá-lo da escola, por exemplo, a própria solitária mesmo, que é o tipo castigo, né? Tipo, fica, né? Solitário que não existe mais, né? Que é proibido por lei, mas existe lá uma forma de uma punição que eles sofrem, sim. Qual a faixa etária desses alunos? Olha, então vamos lá, dos meus alunos, olha, eu tenho, vamos lá, dos 19, 20 anos até 62, 70 anos. Né? É bem diversificado. Hoje, por incrível que pareça, o sistema prisional de hoje, em sua grande maioria, digamos, são jovens até 29 anos. Você tem em conta aquele senhor de idade que lá está, que já é um veterano, né? Digamos, aí no ofício que ele escolheu, né? Mas você ainda encontra sim, sabe? Encontra aí, mas bem poucos ele, mas ainda tem. Então a faixa etária ela é bem... E detalhe, hein? O jovem, ele não muda muito a característica dele, olha que coisa interessante, da rua para dentro da cadeia, porque existe, acho que, um lapso de tempo para a ficha dele cair, de que ele vai ficar lá anos. Então, no primeiro momento, ele quando chega lá novo, que ele começa a estudar, ele meio que tende a querer ter o mesmo comportamento da rua, mas rapidamente ele é enquadrado novamente, né? Ele vai sendo conduzido à realidade dele. Tá? Aí ele acaba se adequando com os demais. Você já passou por alguma situação que colocasse a sua vida em risco dentro do sistema prisional ou até mesmo dentro da sala de aula? Olha, situação propriamente dita de risco iminente ou atual, não. A situação que eu mais passei, só na segunda unidade que eu trabalhei, era a situação de arremesso, né? Então, vamos lá, eu estava no raio 8, que é o último raio do pavilhão. Eu chegava lá de manhã para dar aula, no ensino médio, entrava em sala de aula, quando eu comecei a dar aula, a sirene já toca tiro para tudo quanto é lado, e eles esvaziam, o funcionário vem, sai professor, sai, já coloca a gente para fora da instituição, né? Põe para fora da instituição e vai lá descobrir o que é jogar no celular, entorpecentes, né? Aí eles param a aula e não tem mais aula naquele dia, né? Entendeu? Aí como é que fica depois as aulas? Se descobre quem é e esse cidadão assume, as aulas voltam ao normal, só ele vai para o castigo. Se ninguém pega para si, né, digamos, como eles falam lá, o BO para si, fica todo fechado. E aí eles vão perder em aula, obviamente, né, que a gente acaba indo lá e acaba não ministrando essas aulas. Mas uma situação propriamente de perigo iminente, não. A única coisa que você tem que ficar muito esperto lá dentro, né, para quem um dia for lecionar o sistema prisional, sempre entendendo que é o seguinte, nós não estamos aqui fazendo apologia ao crime, tá? Em momento algum. Estou dizendo que tem seres humanos que merecem uma segunda chance. Esse é um ponto.
Mas sempre lembrar da índole de quem está lá. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Por mais humano que eu seja, eu tenho que saber também o que levou aquele cidadão até lá. Nós temos o quê? Nós temos a falência de um Estado, né? Que não dá uma educação de qualidade, um trabalho e tal. Mas também tem o desvio de caráter também. Então, muitas vezes, eles tentam de cooptar para alguma coisa, tá? Do tipo, já perguntaram para mim, professor, estou aqui, estou sem visita, né? Eu sou de longe, eu sou lá de outro estado, estou aqui, sem parente, então eu dependo da caneta para fazer uns desenhos, né, sabe? Né? Fazer um artesanato e ganhar um dinheiro. Você não poderia me dar uma caneta dessa, não? Um lápis desse, uma borracha? Óbvio que não. Você não sabe o que ele vai fazer com aquilo lá dentro. Se ele vai matar um desafeto, por exemplo. Né? Você não sabe qual é o destino daquele objeto. Então eles tentam te cooptar dessa forma. Eles tentam te dar, tipo, você é da onde? Ele começa, você mora onde? Aí você fala um exemplo. Eu moro em São Mateus, um exemplo. Eu também sou de São Mateus, professor. Ele começa igual um piton. Ele começa a te rodear para tentar te dar o bote de que forma? Você não quer, então, mandar uma carta para mim, para tal lugar, ligar para tal pessoa? Entendeu? O professor tem que estar ciente de que por mais que ele acredite na ressocialização, ele não pode ultrapassar essa barreira, tá? Essa linha ela é muito tênue, sabe? Porque sempre vai ter aquele que tenta te cooptar. Sim, como é feita a segurança dos professores? Na verdade, não é feita a segurança dos professores, né? Foi como eu disse numa fala anterior. Na primeira unidade, você entra, você é revistado, passa pelo scanner, tudo normal, entra, vai para dar sua aula, no corredor tem 2 funcionários, você vai para sua sala, os reeducandos vão lá para a aula, você dá aula e vai embora. Ponto. Na outra, a mesma coisa, você passa pela revista, você entra, eles te trancam dentro da cela, que é ao lado do raio onde eles ficam presos, te trancam lá dentro, você dá sua aula lá dentro, e o polícia fica do lado de fora. Vamos supor que ocorresse qualquer situação de rebelião. Como que eu ia me comportar? Olha, na unidade, na última que eu estou trabalhando, que é a segunda, honestamente, eu não teria muito o que fazer, não. Eu ficaria quieto no meu canto e eu já estou preso, eu já estou trancado lá dentro. Se não me tirasse lá de dentro, honestamente, eu não saberia dizer o que eu faria, não. Sabe? Na situação de rebelião, nós temos a seguinte máxima, né? Entendeu? De pessoas que já passaram, né, por isso. Né? Experiências ouvidas e não vividas. De que eles têm por nós, professores, um respeito muito grande e admiração. Então, segundo consta no código de honra deles lá, o professor ele não está lá para reprimi-lo, muito pelo contrário, ele está lá para ajudá-lo. Então, isso me faz crer, entendeu? Que com nós não aconteceria nada. Ficaríamos no canto, não seríamos hostilizados, por exemplo. Só ficaríamos lá, não teríamos agora, ao passo que você cair um funcionário na mão deles, aí a coisa seria diferente, porque esse cara representa a repressão para ele, né? É desse cara que vai lá, que segundo ele, está lá cerceando a liberdade dele. Então aí eu acredito que seria diferente. Você nunca passou por essa situação, mas se ocorre uma rebelião e o professor está em sala de aula, como é feita a retirada desse professor? Então, de novo, aí eu estou partindo de um campo do hipotético, né, na situação hipotética. Acredito eu que se daria da mesma forma quando tem arremesso. Quando tem um arremesso, eles tiram todos os professores da sala de aula, no caso da cela de aula, nesse caso. Consegue tirar. Na primeira penitenciária seria mais fácil ainda, já que a escola não é dentro da casa, não é junto com o raio, é no corredor, mas é um salão à parte. Teria como trancar a escola, por exemplo, para os professores saírem, não tem problema algum. Porque fica direcionado no raio, a cadeia nunca iria virar o tempo todo, toda ela. Ia começar em algum raio. Começou a rebelião lá no raio 6, mas eu estou no raio 5, no raio 4 dando aula, eles conseguem primeiro tirar a gente daquele raio. Mas ele está dando a aula exatamente no raio 6. Mas o raio 6 ainda está trancado. O que ele vai fazer? Ele vai, de alguma forma, se o pessoal que estiver na sala de aula comigo não se deram conta ainda, ou será que se derem, eles vão tentar sacar o professor conversando com eles. Talvez eles falariam, não, o professor não sai, se não tiver nossas reivindicações aí atendidas. Por enquanto ele não sai. Mas eu não acredito que nós sofreríamos mais do que um cárcere privado, acredito que não iria além disso, caso não conseguíssemos sair. Você pode falar a diferença da escola regular para esse projeto? Bom, primeiro é o público-alvo, né? Obviamente, né? Primeiro é o público-alvo.
Logo de cara, nós já encontramos aí uma grande diferença. Segundo, a falta de um projeto específico direcionado para o prisional, assim como tem no regular. Como eu já falei lá em falas passadas, uma TPC próprio para o prisional, um projeto desenvolvido especialmente pedagógico, didático, né, voltado para aquilo. Porque, de novo, eu vejo a vinculadora, né, que é a escola que recebe o prisional, ela acolhe, não sei se é por verba, né, que o governo deve mandar uma verba para essa escola, porque a escola está vinculado lá, né, mas eu não vejo, de novo, aquela, digamos assim, aquela garra em abraçar o projeto do prisional. Agregam o prisional à escola, mas não devolvem em troca. Então, só para vocês terem uma base, vai. Em 3 anos que lá estou, nunca foi um coordenador no sistema prisional da escola. Olha que bonito. E a lei diz que tem que ir. Até para supervisionar o professor, entendeu? Que tem que ir. Tem que ter um coordenador do prisional e não tem. O coordenador é o mesmo do regular. Agora, o que esse do regular ele entende do prisional? Ele nunca foi lá. Então vocês fazem o APTC na escola regular. Sim, na escola regular, invariavelmente com o tema da escola regular. Algumas vezes, agora na última gestão, inclusive gosto de parabenizá-lo, né? A última gestão, que ele tomou a liberdade de trazer, pelo menos durante os quadros ATPCs, temas voltados para a nossa área. Que aí fazia jus a estar lá 3 horas, porque acaba não fazendo jus. Você acaba aceitando, ouvindo o ATPC, vamos ouvir do Vygotsky. O Vygotsky falou isso, o Jean Piaget falou aquilo, aí você fala, tá bom, mas eu vou usar isso aonde? No prisional. Tá bom, você está me falando do Vygotsky, bonito, legal. Se eu fosse pedagogo, né, se eu estivesse dando aula para criancinha, né? Legal, que bonitinho. Mas agora eu estou dando aula para situação lá para o pessoal em privação de liberdade. E aí? Me ajuda em quê? A pergunta é essa. Né? Só para você ter uma base, em 2019, eu, como professor, tomei a liberdade de pedir para a direção da época, falar assim, olha, eu percebi que meus colegas de trabalho não conhecem nada de prisional, não sei lá da aula, né? Eu posso levá-los lá no Museu Penitenciário de São Paulo? Mas tem isso? Claro que tem. Vocês não conhecem? Como vocês lecionam, vocês não conhecem o Museu Penitenciário do Estado de São Paulo? Então eu vou levá-los. Eu posso levá-los? Um dia levei todos não, né? Mas a maioria dos professores interessaram lá para conhecer, ficaram boquiabertos. Para entender lá, por exemplo, a teoria de Lombroso, sabe? Para entender a penitenciária, tem que entender o que falou Lombroso, o que fala o Vigiar e Punir do grande filósofo francês, o livro está por aqui em algum lugar, né, que agora me fugiu o nome dele, entendeu? Entender o que quer dizer, entender por que o direito penal ele é tão excludente quando ele se mostra igualitário. Isso explica o enchimento das cadeias, como Nilo Batista brilhantemente explica em sua obra. Aí a nobre colega entende, vai começar a entender, né, que como não estou culpando os meus colegas professores, claro, mas que deveria existir uma exigência do Estado após alguém estar num projeto desse para dar aula, que ele tivesse que fazer uma pós-graduação na área para continuar, seria de bom tom. Se o Estado financiasse isso, olha aí, não é caro, sabe, né? Não é nada caro, seria uma coisa interessante. Eu fiz pelo Instituto Pedagógico de Minas Gerais, pelo IPMIG. As pessoas o Estado poderia exatamente, deveria fazer isso para não ficar uma coisa só no papel, entendeu? Mas isso aí deveria ser uma exigência do Estado, exigir e fornecer. Não, foi exatamente o que eu falei. Primeiro, o Estado deveria exigir e fornecer isso. Num primeiro momento. Num segundo momento, também a partir do profissional se interessar pela área que ele leciona também, uma vez que o custo é irrisório. Né? Entendeu? Primeiro, o Estado deveria sim, concordo, número, gênero e grau. Mas o Estado não fazendo isso também, a meu ver, cabe também ao profissional ir lá buscar uma especialização na área, porque ele está dando mais aula em escola normal, ele está em outro ambiente, outra cultura, outra filosofia. Seria de bom, até para ele mesmo, até como um título mesmo de especialista em alguma coisa, ele está lá, né? Olha, eu sou especialista nisso, não só leciono, mas eu sei o que eu estou fazendo aqui. Como são feitas as atividades, provas, trabalhos? Os detentos têm acesso fora do horário de trabalho para estudar? Então, esse riso não é um riso de satisfação, é um riso de desespero, né? Sabe? Né? Diz que o desesperado, ele sorri, né? Assim como aquele que sofre de, como é uma doença moderna de hoje, que é agora
agora me fugiu o nome, que a pessoa tem Ansiedade, depressão. A pessoa está em depressão um dos perigos que a família tem que observar é o riso, né? Se a pessoa está muito risonha, que normalmente o índice de suicídio, a pessoa olha e fala, mas se matou como pode? Era tão alegre, né? Era tão feliz. Não, não é feliz, é desespero. Então vamos lá. Isso vem bem de encontro. Primeiro, professora, que fica impossível de você avaliar alguém no sistema prisional. Digo isso com a dor no coração tremenda. Vamos aos porquês. Primeiro, você terá um tempo de aula, né? Um exemplo, esse ano eu estou dando aula de geografia e história, quando é no médio das 4 disciplinas, porque uma outra observação que eu não fiz no começo, no sistema prisional, o professor ele entra por área de conhecimento, por bloco ele pega, tá? Para evitar um número maior de professores. Então eu sou de história, eu pego todas de humanas, tá? Se é de matemática, pega todas da sua área. É assim que funciona. Então vamos lá. Então esse ano eu estou com geografia e história. Então eu pego lá, geografia, um dia eu dou só história, outro dia eu dou só geografia. No final dá na mesma coisa, né? Porque lá não tem como trocar de aula. Uma coisa é impossível. Mas aí, eu tenho que dar um conteúdo, e em cima daquele conteúdo eu tenho que montar um questionário, e eles têm que me responder aquele questionário e me entregar aquele questionário. E eu usar outro mecanismo de avaliação, do tipo participação, né? Se está escrevendo tudo certinho, se está acompanhando o conteúdo, se o caso não está conversando com o cara do lado, esse tipo de coisa que até na escola regular também é pautado, esse tipo de comportamento, né? Tem que ser observado. Mas agora a grande pergunta que eu faço é como se avalia alguém assim? Ele faz um questionário, uma prova com consulta. E aí? A senhora de convir comigo que é impossível. Aí eu cheguei a falar com uma parte da direção de uma dessas unidades de fazermos o quê? Vocês me permitem, eu trago de casa uma pasta aonde eu vou colocar os textos na ordem que for dando as aulas, né? Vai ter o questionário, mas eu coloco o texto lá e informo para o reeducando. Olha, eu estou aqui hoje é quinta, hoje é quarta, hoje é terça-feira. Na próxima terça é prova de história. Vocês estudem lá do texto 1 ao texto 5. A prova será baseada nesses textos. Eles teriam a semana toda, o final de semana todo para ler aquilo. E na terça-feira eu teria como aplicar uma prova, concorda? Eu teria como chegar lá e aplicar uma prova. Aí eu peguei, Deus, agora vamos aplicar a prova? Vamos. Eu conseguiria aplicar a prova. Aí eu teria como avaliar alguém. E, na verdade, você não tem como avaliar alguém. Você está numa sala multisseriada, você está lá com 30 alunos, você tem um aluno que é do 6º, do 7º, do 8º, do 9º. Você pegar um conteúdo que abranja todas essas séries. Ou trazer os temas para que todos entendam. E nem sempre o que o reeducando fala lá, que ele é perguntado assim, de maneira bem informal. Ô, cidadão, você parou de estudar? Você já estudou? Já? Que você parou na rua? Ah, eu parei na 7ª. Ah, então tá bom, vai para a 7ª. Esse cara não sabe nem ler nem escrever. Não existe o levantamento de chegar, pô, você está preso aqui, assim que quando chegar na visita, um exemplo, né? A pessoa vai lá visitar, a senhora é mãe dele? Mãe, legal. Seu filho estudou? Estudou, então tá bom. A senhora vai na escola dele, me traz um certificado lá, né? Uma declaração de que ano que ele parou lá, para colocar na série certa. Aí você fala, vocês fazem mais, mas vocês não fazem uma sondagem? Nós fazemos uma sondagem. Nós fazemos uma sondagem. Mas uma sondagem, mesmo sendo para eu vou tirar esse cidadão de lá? Eu não posso tirá-lo de lá. Eu vou ter que adequar ele, né? Eu vou ter que me adequar a ele, às necessidades dele. Então não existe uma avaliação, na verdade, tá? Ela é subjetiva demais, sabe? Aí eu não sei se seria o Estado ocupado em si, a Secretaria de Educação. Eu acho que eles deveriam aí, Secretaria de Educação e a SAP entrarem num acordo e começar a pensar dessa forma. Olha, o professor pode ir lá montar a pasta com os textos da matéria que ele tem, os alunos podem levar isso para a cela, se perderem serão punidos, assim como faz qualquer outra coisa, né? Fica um responsável, eles estudam lá em grupo, teria como avaliar, seria honesta. A avaliação seria honesta. Falam que tem banho de sol. Não seria tirar uns minutos desse banho de sol para que ele estudasse a matéria que deu no dia anterior? Não podia ser assim, será? Também, são todas possibilidades, né? São possibilidades.
né? Mas é complicado, sabe? Você manda projetos, você aventa um projeto, nem sempre ele é abraçado. Olha, um exemplo bem claro foi que certa vez eu estava na última penitenciária, eu cheguei e falei para a diretora de educação, olha, que tal? Eu me proponho vir aqui num sábado, num domingo de visita, eu me proponho, nós abrimos a sala de aula ou a cela de aula e colocou lá os trabalhos, as lições que eles fazem lá. Eu fico lá, e se algum parente quiser ver, né? Que o parente está estudando, ele entra lá na sala, a gente conversa. Não, ele é um bom aluno e tal, nos ajude aí. De repente o filho dele vê o pai estudando lá dentro, pô, na escola eu vou estudar também, né? Eu vou me aprimorar. Até o trabalho que envolveria até a família. No primeiro momento, a diretora de educação até que se agraciou com a ideia. Mas quando eu cheguei nos meus pares, eu não iria sozinho, né? Porque não era para fazer sozinho. Teria que ser todo mundo, né? Sabe? Uma coisa bonita num dia só. Quando eu chego e falo com meus pares, o que eu ouço deles? Ah, não, eu já sou muito mal pago para vir aqui de segunda a sexta. Eu vou trocar o meu sábado e vir aqui. Eu não ganho nada com isso. Desculpa, mas então não adianta a gente culpar só o Estado, só a SAP. O próprio profissional da educação, do prisional, se ele não estiver engajado naquilo, ele tem que se perguntar o que ele está fazendo no prisional. O prisional ele requer mais do professor. Ele quer você lá como humano. Se você vai para o prisional tão somente pelo financeiro, você tem que ser questionado, porque vai além disso. Aí eu lhe pergunto, que resultado teria dado se tivesse ocorrido esses dois projetos que eu quis colocar? Como que seria? As provas seriam melhores, os alunos seriam melhor avaliados, a família ia saber que o cara ele errou, mas ele está tentando, ele está estudando. A mãe poderia estar falando para o filho dele, olha, seu pai está lá preso, está estudando, você está aqui fora, não quer por quê? Poderia estar servindo como exemplo. Olha o poder social desse último projeto que ele teria. E meus próprios pares viraram as costas para o projeto. A senhora é professora, você deve saber, né? Tenta fazer na escola regular um projeto, tocar violão lá de música no sábado. Tá louca, professora? A gente já ganha uma mixeria para vir aqui. Se você quer fazer projeto aí, ficar aqui no sábado, trabalhando. Esquece esse negócio aí, vai dar maior problema pra gente. Sai fora disso aí. Você arruma até inimigo. Sim ou não? Arruma até inimigo. No prisional não é diferente. Já houve casos de detentos que terminaram a educação básica e saiu para fazer faculdade ou nunca houve? Olha, dos casos mais emblemáticos, eu não lecionei em Taubaté, né? Mas nós temos aí na mídia, nós temos a própria Suzane. Tem que eu não encontrei a carta dele aqui, eu tenho um, que inclusive ele não foi para a faculdade, mas ele montou o negócio dele, vamos fazer aquele curso técnico para consertar celulares, né? Entendeu? Está com a loja dele, lícita, olha que interessante. O Rafael é o nome dele, tá? Isso eu posso falar, que ele autorizou, inclusive. Entendeu? Pena que nos meus achados aqui não encontrei a carta dele, o depoimento dele é muito interessante. Ele terminou o ensino médio dentro da instituição, tá? Ele aprendeu muita coisa, ele fez os cursos PET que tem lá, que a FUNAP também fornece. Ele montou a loja de celular dele de maneira lícita, mais importante que é de maneira lícita, e ele agradece muito a educação no sistema prisional por isso, sabe? Então, ela tem esse efeito. O depoimento dele é uma coisa fantástica. É onde você descobre que a educação ela tem um efeito dantesco. Certa feita, professora, em 2019, eu me questionei, como kardecista que sou, como espírita que sou, me questionei. Perguntei aos bons espíritos, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou conseguindo ministrar uma boa aula, eu não estou conseguindo alcançar meus objetivos. Estou fazendo uma autocrítica, é necessário que façamos isso? Aí, passou o final de semana, quando eu voltei na segunda-feira para dar aula, os bons espíritos iluminados, né, com muita luz, guiou o giz da minha mão e eu abri aspas e coloquei assim: você não está aqui só por você. Você está aqui por amor a ou ao. E fechei aspas. Virei-me para a frente da sala, escolhi um aleatoriamente e falei: você não está aqui. Aqui aonde? Ele na cadeia. Eu falei: não, você está na escola. Ninguém dá aula em cadeia, eu nunca dei aula em cadeia na minha vida. Dou aula em escola. Aí onde a escola estiver, lá estarei. Se for que nem Paulo Freire, se for embaixo de um pé de manga, lá será uma escola e não um pé de manga. Naquele momento será uma escola. De posse dessa fala, eu falei para ele assim, por quem você estaria disposto a mudar de vida? Se você não está aqui só por você, está por amor a alguém, para quem? Ele falou: Esther, a minha mãe. Esse cara chorou copiosamente na nossa sala de aula. Copiosamente.
E eu usei isso, eu comecei a usar isso como estratégia. Todas as minhas aulas eu inicio da mesma forma. Você não está aqui só por você, você está aqui por amor a ou ao. E começo da minha aula. Pega o nome, é importante que você traga o nome dessa pessoa, né, querida para ele, seja um filho, seja uma mãe, eu coloco o nome e dedico a aula nesse dia. Olha, a aula de hoje é em homenagem à dona Esther, que é mãe de fulano. Que ela se faça presente entre nós, para que a aula flua tudo bem, para que tudo ocorra normalmente, que vocês aprendam. Quer descobrir o poder da palavra? Eu descobri através dessa fala. Agradeço até hoje aos bons espíritos. Tanto é que até no regular eu uso ela. Eu a uso de uma forma incansável, de envolver o sentimental, né? Envolver o sentimental, de dar uma razão para a pessoa estar ali. Como é a relação do pedagógico com os professores? Vamos lá, o da escola já foi dito, né? Não existe, quando você tem uma TPC que ele não é direcionado ao prisional, logo você não tem pedagógico, né? Você concorda? Se o ATPC não é voltado para uma área específica, você não tem pedagógico. Ali já começou a ficar... Você tem nem coordenador pedagógico, então não tem pedagógico. Não. O que acontece, o que pode ainda piorar um pouco, é que quando você está na instituição prisional, em qualquer uma delas, você tem aqueles diretores de educação, entre aspas, que ele nem é voltado para a educação, ele nem é formado naquilo, e ele começa a adaptar justamente na educação, aí é complicado. Ele começa a questionar o pedagógico. Mas peraí, a pergunta é, você trabalha na SAP ou na Secretaria de Educação? Quem tem que avaliar o pedagógico é a escola e a diretoria de ensino, e não você que está na SAP. E isso comumente acontece, porque uma coisa eu vou deixar bem clara, tá? Fique bem claro. O professor no prisional, ele é um herói, tá? E isso eu não estou puxando a sardinha para mim, não. Não estou puxando, estou falando de todos. Mandar um abraço a todos que atuam no prisional do Brasil. Menos aí, né? Os que acredito que sofram menos, acho que no estado do Paraná, se não falha a memória, porque lá só entra concursado. Né? Acho que no Paraná, se não falha a memória, os professores são concursados. Não é categorial como em São Paulo. Porque aqui o professor, na verdade, ele é avaliado pela instituição prisional, pela escola, ou seja, ele fica refém. O professor, na verdade, tem que sair falando amém. Porque se você olha torto para um funcionário, ele não te reconduz o próximo ano. Você, para manter o seu emprego, você começa a não questionar, porque se você não for reconduzido, você volta para regular. Então, tem muitos professores, acredito eu, que gostariam muito, mas muito mesmo, de desenvolver N projetos, fazer N coisas, mas não fazem, até porque corre de não ser reconduzido. É um trabalho sobre uma pressão? Sim, porque não basta você dar sua aula, você tem que agradar o funcionário da cadeia. Se você chegar lá e não falar bom dia, você não sabe como é, esse professor é chato, fala nem bom dia, vai ficar de conversinha um para o outro, um para o outro, um para o outro, um para o outro, outro para um. Aí no final da avaliação, a relação interpessoal, esse professor é muito chato, ele nem conversa com a gente, dá uma nota 1 para esse cara aí. Não te chama para avaliação final, não chama você, o diretor, a supervisora, o diretor da escola. Não, eles preenchem o formulário lá, tasca lá, chegou ao absurdo de falar assim, ó, o professor participa de ATPC pedindo para o cara do prisional avaliar se o senhor participava de ATPC ou não, mas como? Mas o ATPC nunca foi em cadeia na escola, que tem que fazer isso é a escola. Não é o diretor da cadeia? Como é que pode uma coisa dessa? Quer dizer, é um trabalho sob pressão? Com certeza. E detalhe, e a educação, há muito tempo que a educação ela está sendo só de papel e da boca para fora. O discurso é lindo, na prática nada funciona, seja na regular, não funciona. Você pega uma escola integral, legal, isso é legal. Mas o que tem lá para o cara ficar fazendo das 7 às 4 da tarde? Tem um programa de esporte, tem um judô, tem alguma coisa do gênero? Não tem, né? Não tem, gente. Então, ou seja, a educação, seja no prisional, seja no regular, ela tá bonita muito no papel ali, sabe? Olha pro papel, que coisa linda, né? Você vai olhar mesmo na prática, não dá o resultado. Ela acaba invertendo o papel. Em vez dela ser inclusiva, ela acaba excluindo mesmo, na verdade, né? Sabe? Acaba excluindo, porque deixa lá, tá aqui no papel, tá cumprindo o que tá na lei, a resolução fala isso. É complicado. Há atritos entre a gente e professores? Dentro desse conceito que eu falei, sim. Tá? Tem sim. Teve colega minha, tá? Que passou por situação, o sutiã dela, que cismaram que tinha algo que estava apitando, né? E não era, estava nos dias, né? E fizeram ela passar por um constrangimento aí, que ela foi até a SAP e reclamou com todo mundo. Deu um puta de um buchicho. Entendeu? Sim.
Teve problemas comigo também, eu tô falando com você aqui, né? Agora, professor, e ao telespectador aí, sabendo que esse que vos fala, né? Quando chegar no final do ano, eu não estou mais no prisional, né? Porque eu não fui reconduzido por uma questão política. Olha que interessante. Entendeu? Olha que interessante. No dia 12 de outubro último, estava reivindicando aumentos, né? E logo em seguida era dia dos professores, eu fiquei ali emocionado, na página de um jornal, eu peguei e mencionei, caramba, mas lá na Lesp jogaram bomba na gente, o governador, a PM chamou a gente de vagabundo, desceu cacetada na gente na Lesp, a amiga minha saiu com a cabeça rachada de lá, né? Realmente eu falei assim, então, mas não seria o momento então todos são vagabundos, tá? Professor, quem usa farda, quem não usa, né? Não chamaram a gente de vagabundo? E agora que era a mesma coisa? Até aí uma fala direcionada, ok? Né? Nós somos vítimas disso. O pessoal do prisional, por exemplo, eles tiveram acesso a isso, não sei como, né, pela internet, obviamente, e me barraram a entrada na penitenciária, por exemplo, dizendo assim que ele gosta de ladrão, não gosta de polícia, gosta de farda, mas eu cheguei e falei assim, eu fui falar com o diretor-geral, falei assim, com todo respeito, a instituição foi que hostilizou nós professores. Em algum momento foi a penal, em algum momento eu falei da penal, isso é cerceamento de direitos, tá? Tanto que eu não fui reconduzido. E tecnicamente eu estou reconduzido, minha pontuação está alta. Só se uma base, no último, de 35 pontos possível, eu fechei com 30. Na outra, de 35, eu fechei com 25. Quer dizer, uma instituição ainda vai... Não, é zelando pela sua segurança. Na minha segurança, está zelando pelo meu desemprego. Quer dizer, que a democracia morreu. E falam que democracia existe. E detalhe, eu não inventei vocábulos. Eu não criei adjetivos. Eu apenas usei os mesmos, inclusive usou contra a gente. E foi na imprensa toda, falou. A professora vagabundo tomava suco de laranja. Nós estávamos na Lesp, nos receberam com bomba de efeito moral, tomamos pancada de cacetete. E o polícia penal, inclusive, que estavam lá, lutaram junto com a gente. E mesmo assim, eles acharam que a minha fala era até direcionada a eles, sendo que nunca foi. Eles não conseguem nem sequer separar o joio do trigo. Tiraram a frase de contexto, pegaram o que lhe aproveram. E o professor paga. Agora pergunta, teve alguma assistência da Secretaria de Educação? Nenhuma. Fácil assim. Porque você é categoria O, você é dispensável. Esse é o atrito que tem, então, entre a gente e professores, tá? Então, o professor trabalha sob pressão, sim. Ele não pode nem sequer expressar a opinião dele. Eu que o digo, eu estou aqui como prova viva disso. Qual a relevância social do projeto das prisões? Pô, a relevância social, nossa, é incalculável, né? Se através da educação você consegue inserir o reeducando no mercado de trabalho, não digo, nós sempre deixamos bem claros para ele, o mercado de trabalho hoje, nem para quem nem para quem não tem passagem está fácil. É só ver os números de 14 milhões de desempregados. Eu sou de humanos, eu trabalho com informação precisa, mas eu oriento para cada aluno meu. Ninguém vai lhe perguntar quanto custa um quilo de tomate. Você vai vender um quilo de tomate por R$1, um exemplo? Ninguém, nem o professor Eugênio, nem a professora Josi, nenhum professor desse país vai perguntar para um cidadão que está vendendo alguma coisa na rua, não, primeiro eu quero o seu atestado de antecedente criminal, para saber se eu compro ou não. Ninguém. Então, eu tiro a ideia deles de emprego, falo, o negócio é empreender. Vocês têm que pegar o que vocês têm de melhor e investir nisso. Para vocês não usarem como desculpa que a sociedade não emprega vocês. Porque, de fato, não tem emprego para ninguém. O empreendedorismo é o que eles têm para eles. Que o governo deveria desenvolver programas que permitisse eles, por exemplo, de posse de um uniforme, de um crachá lá, amarretado dentro de trem, dentro de metrô, de forma legal. Deveria ter isso. Deveria ter esse tipo de projeto para quem está saindo. Mas eu gostaria de deixar bem claro, tem muitas ONGs aí, tem a Instituto Ação pela Paz, que trabalha com as ONGs Mensageiro da Esperança, Recomeçar, são tudo ONGs direcionadas aos egressos do sistema prisional, tá? Para que eles, consigam aí ingressar no seu trabalho, nem que seja empreendendo. Então, você que está ouvindo do outro lado aí, procura lá no YouTube, Projeto Recomeçar, Instituto Ação pela Paz, tá? A ONG Mensageiro Mensageiro da Esperança, muito legal, projetos muito interessantes, onde tem a capacitação de pessoas do sistema do prisional, tá? Não é a educação que fala, nós batemos forte nessa tecla. Entendeu? Então, a relevância social é incrível. O efeito poderia ser maior? Claro. Poderia ser muito maior do que é. Nós poderíamos colocar esse cidadão na rua, de fato, que ele tenha aprendido, e não só sendo avaliado, digamos assim, entre aspas. Eu, como futuro advogado, a minha maior decepção vai ser eu ter que atender um cliente que eu tenha lecionado para ele e falar assim, engraçado, eu fiz tanto para você não chegar aqui,
O meu fracasso é te atender aqui como advogado. A minha glória é te atender como professor e você se tornar um cidadão de bem. Sair daqui de dentro da cadeia e ser um cidadão de bem lá fora. Eu não quero ter que pegar sua causa um dia lá fora. Seria uma decepção tremenda para mim se daqui a alguns anos alguém me ligar, em determinada hora, doutor, tá acontecendo tal coisa, eu chego lá, olhar para a cara do cidadão e mas é um dia de aula para você? Ô, meu amigo, que decepção, né? Sabe? Seria uma decepção. Talvez pela escolha dele, talvez pelo meu trabalho mal feito, talvez que o Estado não deu condições para que ele... Não sei o que vai acontecer, porque Thomas Moros já dizia no seu livro Utopia, de 1432, se não me falha a memória, o ano, abre aspas, quando o Estado não dá condições para que os seus cidadãos prosperem, não estaria o Estado criando ladrões para depois prendê-los? Fecha aspas. Lembremos aí que nem tinha Brasil, tá? 1400 e pouco. Não vou lembrar agora o ano precisamente. Perdoe essa mente falha. Mas Thomas Moros, em Utopia, já falava isso. Qualquer semelhança com o século XXI, Brasil, 12 de dezembro, não é mera coincidência. O Estado continua não dando condições nenhuma para que seus cidadãos prosperem. O Estado continua criando bandidos para depois prendê-los. Exatamente como o Thomas Moros falou. O que precisa mudar na educação? Bom, de forma geral, a educação, primeiro, eu sou um ferrenho crítico de programas sociais, quando eles, não contra eles, tá? Mas crítico. Um exemplo, Bolsa Família, por exemplo, a meu ver, o que ele poderia fazer para a educação? Ele poderia ser atrelado a uma média. Um exemplo, sabe? Média 6. Um exemplo também, média 6. Ou seja, o aluno ele iria para a escola regular, não só para aceitar na sala de aula e atazanar e não aprender nada, atrapalhar quem queira aprender. A família iria olhar para ele e falar assim, nós dependemos dessa grande responsabilidade de ir lá e tirar boas notas, que a mãe precisa desse dinheiro para pagar a luz, para comprar um alimento. Eu sou a favor que o Bolsa Família, ou qualquer outro Auxílio Brasil, seja, que agora mudou de nome, que ele seja atrelado a uma nota, a uma média. Mas é aquele que não tem, que tem alguma deficiência, algum déficit. Profissionais para capacitar ele. Esse, cara, não são todos. Esse que comprovadamente levou um laudo, né? Esse será assistido normalmente. Ele fica lá fora de atingir a meta. Não tem problema. Mas nós sabemos que 95% da escola não tem esse tipo de problema. Então, o Auxílio Brasil seria fantástico, como qualquer outro programa social, para fazer um bem para a educação mesmo, que ele pegasse e fosse atrelado ao rendimento escolar, não à presença. Porque ninguém ganha salário só por ir na empresa. Se a senhora é costureira, a senhora vai lá para a empresa de costura e só fica lá, não senta na máquina de costura uma peça. Te paga um salário? Não te paga um salário. Você vai ter que produzir para te pagar salário. A educação deveria ser o mesmo processo. Você quer o auxílio agora de 400 pau, né? 400 reais? Legal, então você está atrelado a tirar uma nota 6. Uma média, né? Média 6. Tira a média. Ou seja, esses alunos eles iriam aprender. Eles iriam prestar mais atenção na aula, menos atenção em celular. Indiretamente estariam fazendo muito por eles, que eles iam se interessar mais, aprender mais, iriam aumentar exponencialmente a chance deles no mercado de trabalho. Um dos pontos. O outro ponto, a escola, a gestão de escolas, pelo amor de Deus, a gestão de escola ela tem que entender que professor não é mantenedor do emprego da gestão. Por que eu digo isso? Para muitas escolas, inclusive algumas que eu lecionei, o professor só era bom se a sala estivesse pegando fogo, os alunos se matando, e o professor não tirasse o aluno da sala e não levasse ele para a diretoria, porque a vice-diretora não queria ter problema. O professor bom é aquele que controla a sala, quer dizer, pode estar acontecendo um inferno lá dentro. Se você perder a cabeça e agredir um aluno, você está preso, mas porque a direção não quer tomar partido. Então, ou seja, o professor ele acaba sendo mantenedor do emprego alheio. Eu me senti, muitas vezes, mantendo o emprego da vice-direção. Eu não tomava a atitude que era dela. Uma vez eu estressei, aluno dando muito trabalho, professor, mas não, eu tenho que controlar ninguém da sala. Na minha sala ela não entra, ela está fazendo isso e isso. Mas ela disse que não vai entrar, a menos que venha pai e mãe aqui. E você, vice-diretor, é você que tem que fazer isso. Você ganha para isso, eu não vou manter o seu emprego. Tive brigas feias por conta disso. Então, ou seja, a escola, ela tem que se aproximar da sociedade, da comunidade dela, sim, mas ela tem que se aproximar da comunidade também ensinando disciplina, também ensinando a ordem. Não a linha ditatorial, não, nada disso, mas é muito simples. Se você cometer um ato falho, você tem que pagar por aquele ato falho. Senão o aluno vai para a escola, faz o que quer, entra a hora que quer na escola, faz o que quer, não aprende, e o mais prejudicado é o aluno. Porque tratar o aluno como um coitado acaba com a educação. Porque não importa. O aluno já falou para mim, falou para vários professores do Brasil afora aí.
eu tô aqui, eu sei que eu vou passar mesmo. Ele debocha. E chega no final do ano, você é obrigado a dar um trabalho para ele lá, ele dá trabalho. Eu vi gestão falando assim, aluno tartaruga, aquele aluno que tá só com a mochila nas costas, que ele não tira. De falar do 9º ano, eu falei, então, gente, tem que reprovar, né? Ela não produz nada. De gestão, olhar, falou, não, passa com 5. 5 é o 0 e azul, passa esse cara. Aí o ano que vem ele vem à noite, ele vai ter que trabalhar, aí ele mesmo pede para sair da escola, esquece esse cara. Para não acabar com o bônus que a escola recebe, gente. Você quer educação melhor? Ela tem que ser repensada, né? De forma que, de novo, não sou contra o programa assistencial aí, mas, de novo, ele tem que ser atrelado à nota, não à presença, certo? Então tem que ser atrelado à nota. Você tem que ter média 6, senão você não vai passar. Não vai receber o dinheiro lá, não vai receber. Aposto que a família vai começar a olhar com outro. Opa, não, peraí. Você vai estudar. Fez lição de casa aí? Fez tal coisa? Por que tá no celular? É o trabalho do cara. Não seria o trabalho dele? O que estudante é, não é profissão? Eu falo para meus alunos, vocês preenchem uma ficha de emprego, vocês não têm tratar de emprego, o que você coloca na profissão? Deixa vazio? Eu deixo, não, coloca estudante, porque o estudante é profissão. E hoje o estudante é uma profissão que é remunerada sem fazer nada. É a melhor profissão que tem. Ele consegue receber dinheiro sem necessariamente produzir nada. Então isso acaba fazendo com que nós, profissionais da educação, também acabemos um pouco desanimados, né? Porque você acaba remando contra a maré, né? Você vai cheio de boa vontade, cheio de boa intenção, mas depois você descobre que não vai rolar, né? Todo o seu sonho. Então a gente continua trabalhando naquela. Olha que absurdo, né? O meu sonho de professor, eu posso dar aula para 1 milhão, se eu salvar um, valeu a pena. Que triste, né? Parece bonita a frase, mas ela é muito triste. Que eu não gostaria de salvar 1 em 1 milhão. Eu gostaria de pegar 10 em 10, né? 100 de 100. Se não, pelo menos 90 de 100, olha que legal. Mas quando a gente coloca para nós mesmos, que nós temos, eu sou professor, eu adoro minha profissão. Se no meio de 1 milhão eu salvar um, valeu a pena ter sido professor. Olha onde o Estado nos colocou, olha que situação. Nós nos contentarmos com 1 em 1 milhão. É procurar agulha no palheiro. O que é ser professor nos dias de hoje? Acima de tudo, primeiro é ser utópico sempre, né? Sabe, né? É ser utópico sempre. É acreditar sempre que no meio desse 1 milhão vai salvar esse 1, que eu disse anteriormente aí, né? Sabe, é acreditar que vai salvar esse 1 ou mais de 1, inclusive. Ser professor é ter dentro de si a vontade de transformar o ser humano, a vontade de mudar o ser humano, e esse professor, para mudar o ser humano, ele fica mais evidente quando ele está, principalmente, dando aula em projetos prisionais, porque lá se faz mister que tem essa vontade de transformar, porque lá eles precisam mesmo de transformação. Enquanto os da escola regular precisam assim, encontrar o caminho para uma vida melhor, ele está no trilho para uma vida melhor, esse cara precisa se retransformar. Ele precisa passar por uma situação que ele olhe e fale, nossa, consegui mudar. Então, ser professor, acima de tudo, é amor pelo que faz. É saber que dentro de um país onde qualquer youtuber tem mais valor que um professor, você continuar sendo um professor. Aonde eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu estava na regular, que quando estão com o celular e eu estou tentando explicar a matéria, eu costumo falar para eles assim, eu me sinto, quando vocês fazem isso, como juiz de futebol. E costumo explicar. O juiz de futebol é um ser humano como eu. Tem 22 homens correndo atrás da bola, mas um monte de torcedores, e ele sozinho tem que correr o tempo todo e apitar, acho que é falta, pá, apita, o impedimento ele apita. Ele erra, mas ele é humano, certo? Ele vai errar. Aí vem a tecnologia do VAR, ou do tira-teima da Rede Globo. Não, estava impedido com um pé na frente. Mas o que está apitando é humano, não é uma máquina, gente. Como que eu vou competir com a máquina? Como que eu vou competir com o celular? Eu tenho um conteúdo para passar, você está atrás de um monte de informação que não se transforma em conteúdo, muito menos em conhecimento. Então, ser professor é lutar contra tudo isso. E detalhe, lutar de forma harmoniosa, porque você não pode, embora tenha vontade de vez em quando de mandar as favas aos alunos mesmo, porque o pai não consegue ensinar o básico. Quando a BNCC no LDB, né, diz lá que a educação é um dever do Estado, da família, da escola, né?
é um grande erro, né? A escola não está aí para educar ninguém, gente. Acho que a grande falácia começou a acontecer aí. A escola está para informar, transmitir o conhecimento produzido por gerações, por séculos. Educação, até do meu tempo ainda, mesmo eu não tendo tido pai e mãe, como eu disse lá no começo, mas a educação vem de casa. Para o ser humano que eu sou, eu morei em várias casas, mas todas elas, de alguma forma, me deram educação, por isso que eu cheguei aqui. Informação fui buscar depois. Conhecimento fui buscar depois. Então, a primeira escola que está falhando chama-se família, né? Sabe? Essa escola, ela está deixando nós da outra escola preocupados. E quando a família falha, não é a escola que vai consertar. Quando a família permite que o filho sente na hora do jantar com o celular na mão, que só encontra a mãe quando o WhatsApp sai fora do ar, é o avô, né? Nossa, tem uma avó, olha que legal. Quando ela para fazer a unha, a mulher para fazer a unha, ela deixa o filho jogar o jogo que ela nem sabe que está jogando, que o celular distrai. Ela esquece que depois daquilo vai para dentro da sala de aula. E a gente vai querer ensinar ele, não, ele vai querer o celular também. Se a família está dando limite aos filhos, como nós vamos fazer isso? Então, ser professor é isso. Ser professor é escutar do aluno que eu vou passar mesmo. Para que eu vou estudar? Para quê? E a gente continuar acreditando. A gente continuar lá, acreditando. Montando as aulas todo dia. Desenvolvendo projetos. E continuando ali. Ser professor, costumo dizer, além de uma profissão linda, ainda está sendo o mesmo que ameaçar o morto com a morte. Falo para meus amigos que está mais ou menos por aí. Eu estou ameaçando o morto com a morte, não ficar estranho. Mas nós não vamos desistir nunca. Independente do que ocorra, né? A gente vai continuar, nem que seja em programas sociais, sabe, né? Em algum lugar onde a educação precise, estarei eu e vários companheiros meus de batalha lá, porque nós somos, acima de tudo, os ideológicos, tá? Ideológico, eu digo assim, uma ideologia pelo ensinar, pelo saber, pelo descobrir, não uma ideologia política, né? Nós não temos ideologia política, nós temos ideologia do ensinar bem, né? Do educar para a vida. E nós contamos muito, esperamos muito para que nossa profissão ela pode ser muito bem aliviada a sua carga, de novo, se a família nos ajudar muito. Vai até um apelo de um profissional da educação, né? Nos ajude aí, famílias, né? Pais, mães, responsáveis, né? Nos ajude aí, nos ajude a continuar ajudando o filho de vocês, o neto de vocês. Porque na fila do desemprego já tem 14 milhões e eu adoraria que meus alunos não entrassem nessa fila quando chegar a vez deles. Adoraria que eles não pegassem essa fila. Para finalizar, você pode deixar uma mensagem para os professores? Sim, claro. Professores e professoras do meu Brasil, vamos ao que interessa. Vamos continuar agarrados no sonho de transformação, sabe? Vamos buscar fazer a diferença. Se algum pensou aí, eu vou mudar de profissão, a educação para mim não dá. A gente entende que o financeiro também ele faz parte, nós somos uma das profissões mais mal remuneradas que tem, apesar de sua importância. Mesmo que você mude, mas vá lá no cursinho particular, sabe esse cursinho gratuito? Tem vários cursinhos, tem o Emancipa, tem o Emancipa São Paulo, tem vários cursinhos comunitários de cunho gratuito. Mesmo que você saia da educação como sua profissão, escolha outra algum dia, mas vá lá, vá nesses cursinhos, faz a diferença lá. Vai lá, continue sendo professor. Eu vou ser advogado, provavelmente eu vou parar de lecionar na escola pública. Mas eu vou para o cursinho particular, eu vou buscar a sociedade, eu vou fazer a transformação de quem quer ser transformado lá. Nós não podemos parar. Mando um abraço a todos vocês, uma energia positiva, que os bons espíritos, né, continuem guiando vocês pelo caminho da sabedoria, né, da inteligência, principalmente da paciência que há que se ter, né, que vocês reverberem aí, façam eco às minhas falas, né, sobre a importância da família nessa construção do ser humano, né? Que os governantes, não sei se alguém vai ver esse vídeo sendo governante ou aspirante a governante, né? Que, por favor,
Olhem para nós, professores, com os olhos de que vocês precisaram de um professor um dia, senão vocês não estariam aí. Não existe ninguém, profissão nenhuma, sem o professor. Nem o próprio professor. Não existe profissão sem professor, não existe. Nem eu seria professor se não tivesse um outro professor. Então que vocês olhem, que reconheçam o trabalho, não só com o salário, entenda, o dinheiro, ele é o meio, ele não é o fim de uma coisa. Não só o salário, as condições de trabalho, que abracem os projetos, né? que promova uma integração. O meu sonho, minha utopia é que o Estado de São Paulo um dia não parasse de dividir professores por categoria, né? Subdividir a própria classe, né? F, A, B, C, D, E. Daqui a pouco é um alfabeto inteiro. Daqui a pouco você fala, eu sou o professor Z. Aí quando chegar no Z vai ser Z1, Z10, Z15. E isso só faz desagregar, faz separar, faz a desunião. E nós, professores, não precisamos disso. Rapidamente, professores, eu era eventual, eu estava na sala de aula, estava eu, outro professor eventual. Aí passou uma aluna passou, sei que era menina, por causa da voz, né? Passou, tinha uma professora, não vou falar o nome da dita cuja agora, mas ela estava assim, ela falou assim, tem algum, fala, você tem algum professor aí na sala aí? Eu falei, não, só tem 2 eventuais aqui. Eu acho que a fala falou por si, né? Então, o governo, né? Não estou falando mal de um governo, estou falando do governo. O governo é o programa, né? Então, o que ele faz? Ele conseguiu o intento dele, né? Que é desagregar a classe, né? A pessoa, não, eu sou F, eu sou outra coisa, eu sou concursado, eu não misturo que lá tem câncer. Câncer, que tipo de câncer? É o câncer O. E o outro, eu tenho câncer V. Então, professores, para vocês que continuam nessa mesma luta que eu estou, que os bons espíritos, que Deus ilumine todos vocês, que não desistam dessa luta, mesmo se forem para iniciativa privada em qualquer outra profissão, que procurem, por favor, um curso comunitário e ajude a transformar a comunidade, sim. Tá bom? Não desista de ser professor, não desista. Desistiu de ser professor na rede pública, vai ser professor na igreja, se você for evangélico, vai na igreja, monte um curso, um reforço lá, um vestibulinho na sua igreja. Se você for espírita, monte lá no seu terreiro, não sei onde você vai montar. Se você simplesmente é ateu, não tem nada, mas você tem um salão na sua casa e que você pode colocar lá uma lousa e 5 cadeiras e pegar 5 pessoas daquela rua para treinar ele para o vestibular, para aumentar as chances dele, faça isso. Continue sendo professor. Muito obrigado. Amo todos vocês. Viva a educação. Muito obrigada, professor Eugênio. Por nada. Disponha sempre. A paz. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.